Pessoal, bom dia. Eu vou gravar um vídeo para falar com vocês um pouquinho sobre a expansão territorial do Brasil colônia. A cara já não é muito boa e a pessoa não penteia o cabelo direito, né? Mas confesso a vocês que, olha, eu tô tentando me controlar para não surtar. Eu acho que tá todo mundo nessa situação, né? Bom, eu vou focar então aqui na expansão territorial no Brasil colônia, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que nós tínhamos uma atividade econômica principal, que era o açúcar, que era um produto raro e caro, e que era voltado para exportação. Só que é claro que nós não vivíamos só disso, porque a vida tinha que funcionar na colônia. Então haviam atividades econômicas complementares, como por exemplo a produção de mandioca, a pecuária, as drogas do sertão, que eram tanto especiarias, temperos, pimenta e tal, quanto plantas medicinais. E nós tínhamos também o tabaco, tá? Então eram atividades complementares. A mandioca, por exemplo, ela nunca foi exportada naquele momento do Brasil colônia. Ela era uma produção para o sustento interno. Bom, por que eu estou focando nessas atividades econômicas para falar da expansão territorial no Brasil colônia? Porque principalmente as drogas do sertão e a pecuária vão contribuir enormemente para a interiorização do Brasil, para o desbravamento desse sertão, como alguns colocam, tá? Primeiro ponto, a pecuária, a criação de gado, ela vai levar para o interior do Nordeste e para o sul do Brasil, porém ela começa dentro dos engenhos, essa criação de gado. Tanto por conta do leite, como da própria carne, mas até mesmo pelo fato do gado ser utilizado como força de trabalho, para mover, né, alguns instrumentos dentro do engenho que facilitavam a produção do açúcar. Aliás, não é que facilitavam, eram necessários para essa produção, tá? Só que essa criação de gado dentro dos engenhos não vai durar muito tempo, porque inclusive o gado às vezes escapava, derrubava a plantação, então era necessário ter um espaço maior para até poder controlar de outra maneira. Então eles vão levar a criação de gado dentro dos engenhos para o litoral e depois para o interior do Brasil, por isso é um fator de interiorização do Brasil colônia. As drogas do sertão, por sua vez, que foram também muito procuradas pelos jesuítas, que utilizavam a mão de obra indígena, elas vão facilitar a ocupação do interior do Nordeste e do norte do Brasil, em especial a Amazônia, tá? E muitas vezes as drogas do sertão foram exportadas para a Europa. Um outro fator de interiorização do Brasil colônia é a ação dos jesuítas, que nós sabemos que vieram para cá com a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, na época da Contra-Reforma, porque a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis devido às reformas protestantes e buscava nas terras americanas, né, nesses ameríndios, nesses indígenas, a possibilidade de convertê-los ao cristianismo e adquirir então mais fiéis. Bom, haviam as missões jesuíticas no interior para a catequização desses indígenas e até mesmo para a utilização mais pacífica da mão de obra dessa população. Além disso, um outro fator que contribuiu para a interiorização da colônia brasileira pelos portugueses foi o período da União Ibérica, que vai lá de 1540 a 1680, quando o rei espanhol passa também a controlar o governo brasileiro. Por quê? O rei português havia morrido sem deixar herdeiros. Dom Sebastião morre na guerra de Alsácer-Quibir, né? Eu de vez em quando enrolo para falar. E ele morre sem deixar herdeiros. O tio-avô, que era um cardeal, Henrique, assume, mas logo morre porque já estava muito mais velho e também não deixa herdeiros. E aí o parente mais próximo já estava ocupando o trono espanhol. Então foi ele quem assumiu durante esse período. E qual é a influência disso na interiorização do Brasil? Bom, nós estudamos que houve o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre portugueses, especialmente a América, entre portugueses e espanhóis, como se eles fossem os únicos, né, que existissem na face da terra. Só que, quando a Espanha está também no controle e as duas coroas se unem, não faz sentido algum existir a divisão das terras da América no Tratado de Tordesilhas. Então houve uma anulação prática desse tratado, que contribui para a expansão dos próprios portugueses por territórios que, segundo o Tratado de Tordesilhas, seriam dos espanhóis.
E também devemos falar sobre as expedições militares que ocorriam para expulsar os estrangeiros que invadiam o território a todo momento para tentar, né, buscar recursos e contrabandear tantos produtos que existiam aqui no Brasil desde a época, né, da atividade extrativista do pau-brasil, tá? Mas, aliás, né, essas expedições militares para expulsar os estrangeiros, elas construíam fortes nas cidades, e, aliás, construíam fortes nos territórios que vão dar origem às primeiras cidades no interior do Brasil, tá? E um outro ponto fundamental dessa expansão territorial no Brasil colônia são as entradas e as bandeiras. As entradas eram organizações militares oficiais, porque elas eram financiadas pela coroa portuguesa para adentrar o interior do Brasil. Mas elas acabaram fracassando, talvez porque não tenham se unificado, não tenha tido um planejamento. O que de fato vai dar certo são as expedições bandeirantes. As bandeiras que não eram financiadas pela coroa portuguesa, eram financiadas por particulares interessados em adentrar o interior do Brasil para conquistar e buscar novos recursos. Essas bandeiras vão se dividir em com algumas características, né, específicas, como por exemplo as bandeiras de apresamento, que eram para aprisionar os indígenas, que conheciam muito bem o território e poderiam não só orientá-los, como funcionar como mão de obra escrava. Outro ponto fundamental, as bandeiras de prospecção, que eram feitas para buscar metais preciosos, porque eles estavam buscando novos recursos, necessitavam de novos recursos, já que, num outro vídeo, né, eu vou colocar, porque a gente viu isso na sala de aula, os holandeses haviam sido expulsos do Brasil e começaram a produzir um açúcar mais barato e de melhor qualidade que o nosso, lá fora, nas Antilhas, provocando então uma crise econômica muito grande, que leva à necessidade das bandeiras e à busca de novos recursos, através da pecuária, drogas do sertão e especialmente a busca por metais preciosos, como ouro e prata, tá? Mas haviam também as bandeiras de monções, que eram bandeiras de comércio, que facilitaram então a interiorização do Brasil colônia e eram feitas pelo meio fluvial, através dos rios. Um dos principais rios que foi usado naquela época, o Rio Tietê, chamado na época de Anhembi, tá? Que levavam através de barcos, canoas, o que fosse possível, mercadorias que não existiam no interior do Brasil. Então essa comercialização também vai ajudar no crescimento populacional e na interiorização do Brasil colônia. Esses são os principais fatores que contribuem para a expansão territorial nesse Brasil colônia naquele momento, tá bom? Eu vou fechar o vídeo porque eu tô com muita dificuldade de postar esses vídeos por conta da internet. Há uma necessidade maior das pessoas trabalharem de casa também, né? Então acho que tudo isso tem sobrecarregado a todos nós nesse momento, tá? Um beijo pra vocês, já eu gravo um próximo vídeo. Vamos desligar.